Abra sua Bíblia no Salmo 92, versículo 12. Texto bastante conhecido, certamente muitos de vocês já o sabem de cor. Diz assim, aliás, vamos dizer juntos, Salmo 92, versículo 12. Vamos lá? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Amém. Deus abençoe essa porção de sua palavra. Se a Bíblia diz que devemos crescer como o cedro do Líbano, é porque especificamente o cedro do Líbano tem algumas características no seu crescimento que devem ser características presentes também no nosso crescimento. Há uma coisa que já fica evidente aqui de primeira mão, é que o desejo de Deus para a nossa vida é o nosso crescimento. O justo crescerá. O chamado de Deus para a nossa vida não é um chamado para uma vida estática, não é um chamado para uma vida de inércia. O chamado de Deus para a nossa vida não é um chamado para uma vida que não produz, que não cresce, mas o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para o crescimento. Meu irmão, minha irmã, Deus o chama, Deus a chama para crescer na presença dEle, crescer na comunhão com Ele, crescer na intimidade com Ele, crescer na palavra dEle, crescer em experiência com Ele. O nosso chamado é um chamado para o crescimento. Agora, esse crescimento não pode ser de qualquer maneira, ele tem que ter algumas características. E as características desse crescimento devem ser as características do crescimento do cedro do Líbano. Essa árvore extraordinária, essa árvore fascinante, com tantas peculiaridades, com tantas coisas que podem nos ensinar sobre o seu crescimento, com tantas coisas que nós devemos e precisamos trazer para a nossa vida. E eu quero então compartilhar com você nessa noite quais são as características que devem nortear o teu crescimento, as mesmas do cedro no Líbano. Muito bem, primeira característica do crescimento deste cedro. O crescimento do cedro do Líbano, ele é um crescimento consistente, não é um crescimento frágil, não é um crescimento apenas em determinado momento, não é um crescimento esporádico, mas é um crescimento consistente. Sabe, ele não cresce tão rápido como outras árvores, mas ele cresce, ainda que lentamente, ele cresce de maneira consistente. E em média um cedro do Líbano atinge a altura de até 40 metros. É uma grande árvore. Mas aquele crescimento não se deu de um dia para a noite. Aquele crescimento não se deu num momento específico, quando de repente aquela árvore deu uma espichada e naquele contexto, naquelas condições, cresceu de maneira diferenciada, rapidamente. O cedro do Líbano não é assim. Ele vai crescendo lentamente, ele vai crescendo de pouco a pouco, mas consistentemente. É um crescimento sólido, é um crescimento contínuo, é um crescimento que vai seguindo dia após dia, sem interrupções. E ele cresce a ponto de atingir essa altura tão expressiva, aqui já mencionada para os irmãos e para as irmãs. Mas é muito interessante, porque quando a gente começa a ler sobre ele, a gente começa a aprender algumas coisas sobre esse crescimento com o qual a Bíblia nos compara. Olha que interessante. Nos primeiros 3 anos de vida dessa árvore, as raízes crescem 1,5 metro de profundidade. Então preste atenção. São nos primeiros 3 anos. Você olha para um cedro com 3 anos de idade, você vai perceber que a parte dele visível, a parte dele acima da terra, só tem 5 centímetros. Com 3 anos, um cedro tem 5 centímetros acima da terra. Mas com os mesmos 3 anos, ele já tem 1,5 metro de raiz.
Olha que sensacional, olha que curioso. O que isso nos ensina? O que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar que quando o cedro ele está se desenvolvendo, a natureza, na perfeição de Deus, no plano de Deus para essa árvore, na programação de Deus para essa árvore sensacional, estava determinado que o principal para o seu crescimento ser constante é que primeiro o crescimento tem que ser nas raízes. Porque se as raízes crescerem primeiro, se as raízes estiverem profundas, ainda que num primeiro momento a parte acima da terra cresça lentamente, mas aquele primeiro crescimento das raízes vai proporcionar um crescimento contínuo da árvore ao longo dos anos. Só a partir do 4º ano é que a árvore realmente começa a crescer de maneira mais exponencial. Primeiro as raízes. Qual a lição? Aí você aprende isso e lê a Bíblia. E a Bíblia fala assim, ó, você tem que crescer como o cedro do Líbano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa preocupação primária tem que ser em crescer nas nossas raízes, não na nossa aparência, não naquilo que os outros veem de nós. Hoje é muito comum as pessoas crescerem na aparência. Nós vivemos na era da mídia, na era da imagem. E com esse advento agora da pandemia, que todo mundo está na internet, todo mundo está numa tela, são muitos aqueles que têm os melhores recursos de imagem, de marketing. São muitos aqueles que investem pesado nisso, na produção da sua imagem, na produção da sua palestra, na produção até do seu culto. E nós vemos muito essa imagem exterior. E quando você começa a ouvir, ou quando você começa às vezes a se espantar com alguns escândalos que acontecem por aí, você percebe que só tinha imagem exterior, não tinha raiz profunda na palavra de Deus, não tinha raiz profunda na santidade, não tinha raiz profunda na consagração, na santificação. Então, quando nós devemos crescer com o cedro do Líbano, nós aprendemos que o mais importante é crescer no nosso enraizamento. Em que nós estamos enraizados? Aquilo que as pessoas não veem, muitas vezes é mais relevante do que aquilo que as pessoas veem. As pessoas não veem você na sua intimidade com Deus, no seu quarto de oração, na sua vida de comunhão, mas é ali que a tua raiz está crescendo. E o cedro cresce assim, porque se a raiz crescer prioritariamente, o crescimento da árvore virá com toda a naturalidade. Então nós precisamos ter essa consciência, a importância das raízes, a importância de fixarmos as nossas raízes o mais profundo possível na palavra do Senhor, na presença do Senhor. E como é que nós crescemos com as nossas raízes? Crescemos através da leitura da palavra, crescemos através da prática da palavra, da assimilação dos princípios do Evangelho, da vida devocional. É assim que nós crescemos como um cedro do Líbano, aprofundando as raízes, para que o nosso crescimento seja constante, para que o nosso crescimento seja consistente. Em segundo lugar, ainda observando a maneira do crescimento do cedro do Líbano, e ainda olhando com uma lupa, mais de perto, as raízes, a gente descobre que outra verdade interessante sobre o cedro do Líbano é que ele é muito resistente ao vento, ao calor, ele suporta épocas de sequidão, de estiagem. E por quê? Porque aquelas mesmas raízes que começaram a crescer primeiro, elas continuam crescendo. E as raízes dessa árvore sensacional, elas são extremamente profundas, a ponto de elas conseguirem buscar água no lençol freático, que é aquele lençol de água que existe lá no subsolo da terra, água pura, água limpa. E é quando as raízes profundas do cedro chegam lá no lençol freático, essa planta consegue resistir aos tempos de sequidão. Por quê? Porque ela, olha que interessante,
ela não depende dos fatores externos para ela estar nutrida. Ela não depende da chuva, ela não depende da umidade do ar, ela não depende de que alguém vá lá regá-la, ela não depende dos fatores externos para crescer. Por quê? Porque a raiz dela vai tão profundo que alcança um lençol freático, e é lá do lençol freático, é lá da fonte que ela puxa a água, que ela se nutre, que ela se fortalece. Então lá em cima, no clima, pode estar o maior calor, pode estar a maior sequidão, pode estar faltando chuva há muito tempo, ela está crescendo, ela está saudável, ela está vigorosa, porque a raiz dela está buscando água lá na fonte, lá no lençol freático. O cedro do Líbano não depende das circunstâncias externas. Aí você descobre isso, você aprende isso e lê a palavra. E a palavra fala que você tem que crescer como o cedro do Líbano. Então o que Deus está te dizendo? Deus está te dizendo que você tem que ser assim também, que nós temos que ser assim. As nossas raízes têm que estar tão profundas no Senhor, a ponto de alcançar a fonte, a ponto de não dependermos das circunstâncias exteriores para estarmos saudáveis. Você já notou como é que tem muita gente que depende das circunstâncias para estar bem ou para estar mal? Como é que tem muita gente que depende do clima para estar animado ou para estar desanimado, para estar frutificando ou para não estar frutificando? Depende dos fatores externos, depende do clima. O cedro não depende disso. O cedro, independente do clima, as raízes dele buscam água na fonte. Assim tem que ser a nossa vida, porque às vezes o clima está seco, às vezes não há chuva, às vezes vivemos um tempo de sequidão e de estio, como esse que nós estamos vivendo, todo esse momento desafiador da pandemia. Mas se nós somos como o cedro do Líbano, nós não dependemos das condições externas para estarmos firmes, nós não dependemos das condições do clima para estarmos saudáveis, porque as nossas raízes estão profundas em Deus, e Ele é a nossa fonte, é dele que extraímos o vigor, é dele que temos o refrigério. A nossa raiz profunda em Deus nos dá a condição de estarmos firmes, de estarmos saudáveis, de estarmos corajosos, de estarmos frutificando, mesmo num tempo de sequidão, mesmo com fatores externos desfavoráveis, porque o nosso vigor não depende do fator externo, o nosso vigor está na fonte, e se as nossas raízes estão na fonte, nós estaremos firmes para a glória de Deus. É assim o cedro do Líbano, é assim que nós precisamos ser. Raízes na fonte significa termos uma vida enraizada nas práticas devocionais, na oração, na leitura da palavra de Deus, no estudo das sagradas escrituras, na vida de piedade, nas obras de misericórdia. Todas essas práticas sinalizam raízes que buscam profundamente. E ainda que vivamos um tempo de dificuldades e de adversidades, nós permanecemos, porque assim como o cedro, as nossas raízes buscam águas profundas e não dependem dos fatores externos. Em terceiro lugar, a gente aprende sobre o crescimento do cedro do Líbano, ainda com um destaque especial para as suas raízes. Você sabe que muitas árvores, às vezes, quando estão crescendo as suas raízes, elas param de crescer, porque embaixo da terra existem muitas rochas. E via de regra, quando a raiz de uma árvore encontra uma rocha, aquela rocha se torna um entrave, um impedimento para aquela raiz continuar crescendo, e a árvore, então, ela se estaciona ali. Eu me lembro que quando nós estávamos plantando esses arbustos aqui na frente da igreja, no jardim, nós vimos essa cena ali com toda clareza. O rapaz que veio fazer ali o plantio para a gente, ele cavou a terra, e logo embaixo de uma pequena camada da terra ali, onde nós plantamos aqueles arbustos, tem pedras, tem muitas pedras ali na frente da igreja, ainda da primeira fundação.
E nós perguntamos para ele, mas e essas pedras aí? O que vai acontecer? É muito estreito, é muito curto o pedaço de terra. As pedras estão ali. E ele falou, não tem problema, porque essas plantas aqui, elas não podem crescer mesmo. Então a raiz dela vai chegar na terra, elas vão ficar sempre pequenas, porque a raiz vai chegar na pedra. Chegou na pedra, a raiz vai parar de crescer. E vocês precisam de plantas pequenas aqui mesmo. Eu me lembro dessa cena com clareza, acompanhando o serviço do jardineiro. Então veja, o cedro do Líbano ele faz diferente. Na maioria das árvores acontece isso. A raiz chegou na pedra, para. Sabe o que a raiz do cedro do Líbano faz? Quando ela chega numa pedra, ela se entrelaça com a pedra. A raiz não para, a raiz envolve a pedra. E vai passando pelo lado dela, vai procurando caminhos pelas suas margens, e ela abraça aquela pedra. A pedra, olha que interessante, que para muitas árvores é o motivo da sua morte, da sua estagnação, para o cedro é motivo do seu fortalecimento. Porque a raiz ela se segura na pedra, ela se entrelaça na pedra, e ela fica ali mais segura, mais firme ainda no solo. Vem ventos, vem temporais, e como é que arranca uma árvore que tem raízes profundas, que tem raízes entrelaçadas em pedras? Como é que você arranca uma árvore dessa? Não há tempestade que derrube um cedro do Líbano. Aí você descobre isso e lê a Escritura. E a Escritura diz o quê? Que você crescerá como o cedro do Líbano. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que acontece quando você encontra uma pedra na sua vida? Qual é a resposta espiritual? Qual é a resposta da sua vida cristã a uma pedra na sua vida? O que pode ser uma pedra? Tudo aquilo que quer impedir o nosso crescimento, tudo aquilo que quer impedir a nossa vida com Deus. Às vezes uma pedra é um aborrecimento, é uma decepção. Às vezes uma pedra é uma amargura, é alguém que nos feriu, é alguém que nos perseguiu, é alguém que foi injusto, que nos acusou injustamente, é alguém que nos causou um aborrecimento, uma tristeza. Isso e tantas outras coisas podem se configurar como pedras no nosso caminho, e muita gente faz como aquelas árvores que quando encontram uma pedra, para de crescer, morre. Quanta gente hoje desigrejada, e você pergunta assim, por que você está desigrejado? E a pessoa fala, é porque eu me aborreci com isso, eu me decepcionei com aquilo, eu me indispus com fulano, eu briguei com Beltrano. E no contexto de pessoas imperfeitas, a última coisa que a pessoa não lembra é que ela também é imperfeita. Mas como a gente consegue ver uma ferpa no olho do outro e não ver o tronco no nosso próprio olho, as pessoas dão essas justificativas. E às vezes essas coisas são pedras no caminho das pessoas, que as pessoas acabam deixando de crescer ou até morrem na fé por causa disso. Isso não é um cedro do Líbano. Porque as pedras vão aparecer no caminho de todos nós. Mas quando aparece uma pedra, o que o cedro faz? Ele cresce com ela, ele se fortalece com aquela pedra. Se alguém me magoou, essa pedra não vai me impedir de crescer, porque essa pedra vai me dar a oportunidade de exercer o perdão. Eu vou perdoar e eu vou crescer para a honra e glória do Senhor. Se alguém me feriu, eu vou encontrar na graça de Deus a cura, a restauração, a compreensão, para entender que da mesma maneira que um dia eu fui ferido, muitas outras vezes eu posso ter ferido alguém também. Então aquela pedra não vai ser motivo para eu estagnar, eu vou crescer. Como nós cantamos numa canção, eu quero aprender com os meus erros. Então as nossas provações, elas são oportunidades de crescimento. As pedras no nosso caminho, os nossos erros, até os nossos tropeços, até as nossas falhas, quando nos arrependemos, quando nós alcançamos o perdão diante do trono da graça do Senhor,
nós somos renovados, nós aprendemos, nós amadurecemos. As pedras na nossa caminhada não devem ser motivos para impedir o nosso crescimento ou para nos levar à morte espiritual. As pedras, o que você faz? Faz igual o cedro do Líbano, você envolve as pedras, você aproveita a pedra para se fortalecer e não para estagnar. Você aproveita a pedra para ficar mais firme ainda. É assim que um cedro do Líbano cresce, é assim que nós temos que crescer. Pedras nós sempre vamos ter. E não se espante, às vezes nós também somos pedra. Somos imperfeitos, irmãos e irmãs. E a grande beleza da graça de Deus é que quando nós a conhecemos e quando nós a vivenciamos, quando ela é uma realidade na nossa vida, mesmo com os nossos erros, a gente aprende e cresce através do perdão, através do amor, através da compreensão, da superação. E muitas vezes aquilo que poderia ser um motivo de tristeza, de murmuração, se transforma num motivo de glorificação e exaltação do nome do Senhor. Então abrace as pedras. Não deixe que as pedras sejam motivos para matar você, mas que as pedras sejam motivos para você crescer e para você ficar mais firme ainda. Isso não vai cessar o seu crescimento. Em último lugar, o que a gente aprende sobre o cedro do Líbano? Dentre outras coisas, eu peguei aqui algumas que eu considerei mais relevantes. Em último lugar, o cedro tem uma característica de exalar um perfume que afasta as pragas. Olha que coisa interessante. O aroma do cedro afasta as pragas. Em muitos lugares, em determinadas regiões, você tem uma plantação e você tem ali um cedro, porque o aroma exalado pelo cedro afasta as pragas. Aí a Bíblia diz que você deve ser como cedro. E aí eu me lembro lá do Evangelho, quando nós lemos sobre o bom perfume de Cristo, que devemos exalar o bom perfume de Cristo. O perfume de Cristo, o cheiro de Cristo. Somos chamados a exalar esse bom perfume. Sabe quando alguém chega num lugar e essa pessoa está perfumada, e aquele perfume chama a atenção? Ou quando você chega perto de alguém e você é cativado, ou através do seu olfato você é capturado, chama a sua atenção o cheiro de um perfume. Ilustrativamente, a Bíblia fala que o perfume que nós temos que exalar é o perfume de Cristo. É a presença de Cristo, a mesma sensação dessa que eu estou descrevendo para você, de você chegar e ser impactado por um perfume, perceber um perfume, quando Cristo está na nossa vida. Onde a gente vai, o bom perfume de Cristo tem que ser percebido. O bom perfume de Cristo é o nosso testemunho, é o nosso caráter, é o nosso comportamento, é saber dizer não para muita coisa que todo mundo diz sim, e saber dizer sim para aquilo que muitos dizem não. É saber andar em santidade, é refletir a presença de Cristo, é exalar um bom perfume de Cristo no meio de um mundo que cheira a podridão do pecado. Mas quando Cristo está na sua vida, ainda que você ande num lugar onde a podridão está ali, o bom perfume de Cristo vai fazer a diferença naquele lugar. Assim é o cedro. As pragas não chegam perto, porque a fragrância do cedro espanta as pragas. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Alguém chega para falar mal do outro, aí você não dá ouvido, você repreende. Aí a praga da fofoca, da maledicência vai embora, porque o perfume do cedro, que é a sua vida, espantou a praga. Nós precisamos ter essa postura que faz a diferença. Nós precisamos ter um caráter, um comportamento, uma atitude que represente o perfume exalado pelo cedro. As pragas chegam, a mentira, a proposta indecente, mas quando essas pragas chegam,
elas são espantadas, porque o perfume do cedro espanta as pragas. E na sua vida esse perfume é o bom perfume de Cristo. Esse perfume tem que estar na nossa vida. A coisa mais triste para um cristão é não exalar o perfume de Cristo. A coisa mais triste para um cristão é conviver com as pessoas e as pessoas não perceberem nele ou nela diferença alguma, porque o perfume de Cristo não está naquela pessoa. O cedro exala esse perfume que afasta as pragas. Nós devemos ser como ele. E a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, igualmente deve exalar esse perfume e afastar as pragas da sua presença, da sua família, da sua casa e de todos os ambientes onde você estiver plantado pelo Senhor. Irmãos e irmãs, Salmo 92, a partir do 12, ainda continua dizendo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Glória ao nome do Senhor. Seja como a palmeira, seja como o cedro do Líbano, cresça nas suas raízes, que as suas raízes estejam profundas em Deus, que as suas raízes estejam tão profundas a ponto de encontrar a fonte dos lençóis freáticos, a ponto de você não depender das condições externas, que a sua raiz saiba abraçar as rochas, ao invés de ser morto por elas, e que você exale um perfume que afasta as pragas. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, quando Ele diz que devemos crescer como o cedro do Líbano. Que Deus te abençoe nesse propósito e nesse chamamento, em nome de Jesus. Amém.